Graças e paz, meus queridos, segunda parte da nossa reflexão da porção diária, 34º dia, 34 dias lendo a palavra de Deus de forma ininterrupta, e nós vamos até o 65º dia, ok? Vamos juntos? Agora vamos capítulo 6, 7, aqui tem uma pérola, e eu quero gastar tempo um pouco aqui, especialmente entre os versículos 8 e 13 de Levítico, e você vai ver como, no meio desse, como diz o pastor Haroldo, no meio desse açougue todo, carne para lá, corta para cá, joga sangue, como existem pérolas preciosas que servem exatamente para a nossa movimentação de hoje como cristão, ok? Vou te ensinar isso. O capítulo 6 ele começa falando um pouco mais sobre pecados voluntários, onde é necessário também a reparação tanto do ofendido, né, ou do prejudicado, vamos dizer assim, quanto também a Deus. Então é preciso fazer uma restituição para Deus, e ali está explicando como é que deve ser feito isso. Agora eu quero me ater ao versículo 8 a 13, que está falando sobre a questão do holocausto, né, que a gente já falou que é um tipo de oferta de ações de graça, de adoração a Deus, né? E é um tipo de oferta onde você queima tudo, né? O animal inteiro é queimado, então você está entregando tudo que você tem, já falei sobre isso. Então você quer sacrifício, significa, né, aquela questão de você se reconectar com Deus, e o holocausto, queimar tudo. Então você está entregando tudo, se reconectando céu e terra com Deus. Então está falando aqui um pouco sobre o holocausto, e Deus está dando uma ordem direta para Moisés, falando para Moisés se atentar com a questão do fogo do altar. E Deus ele fala de forma explícita: o fogo do altar não pode se apagar. E aí um detalhe, né, o fogo desse altar ele foi aceso a primeira vez, não foi por homem, foi quando a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, a tenda da presença. E ali, naquelas manifestações, naquela teofania, na manifestação do próprio Deus, com colunas de fogo, fumaça, a glória, e enfim, e ninguém conseguia entrar na tenda, porque a própria presença de Deus se manifestou dentro daquela tenda, e ali Deus acendeu o altar do holocausto. E o fogo aqui simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E o mais interessante é que Deus ele dá ordem para que os sacerdotes ministrem o altar, colocando a lenha, retirando a cinza, para quê? Como se estivesse ali fazendo uma manutenção daquele fogo para que o fogo não se apagasse. Olha que interessante. Quer dizer, Deus envia o Espírito Santo que nos capacita, mas ele nos dá uma ordem para que a gente possa servir diante dele no sentido de manter, de fazer a manutenção daquele fogo. Então tem uma parte que nós devemos fazer em serviço. Os sacerdotes é que deviam manter o fogo. Deus envia o fogo, Deus nos capacita, Deus envia todas as ferramentas, mas a gente precisa pegar essas ferramentas e edificar um lugar para Deus, ok? Então esse fogo, ele fala muito. Aqui está falando sobre uma instrução levítica, mas é algo que a gente tem que levar hoje para a nossa vida, tá vendo? Tem uma pérola inserida, que é totalmente atual para nós hoje, dentro de Levítico, que são rituais de sacrifícios envolvendo sangue, que aparentemente não tem nada a ver com a gente. Mas aqui está falando sobre um altar, está falando sobre um fogo, e falando sobre um tipo de serviço que a gente tem que manter, deixar essa chama acesa. Por quê? Porque a chama acesa vai permitir que se tenha sempre um holocausto, ou seja, a chama acesa vai permitir que a gente vai ter um lugar para entregar tudo para Deus, um lugar para ter essa adoração a Deus, entregar para Ele tudo que é digno. Então, queria deixar essa reflexão para vocês não esquecerem: o fogo não pode apagar. Eu estou me sentindo frio, eu estou me sentindo, enfim, sem motivação, sem ânimo. Querido de Deus, peça para que o Espírito Santo envie fogo sobre o seu coração. Assim como Jeremias falou que ele sentia um fogo por dentro que cerrava os seus ossos, e isso fazia com que ele não ficasse paralisado, mesmo com circunstâncias contrárias. Aquele momento de Israel ali era terrível da nação. Mas Jeremias tinha um fogo, ele diz que ele tinha um fogo que cerrava os seus ossos, por dentro. Então esse fogo precisa se acender no teu coração, querido. Basta você invocar, pedir para que o Espírito Santo faça isso na sua vida, para que ele mude a sua percepção de dentro para fora, ok? E aí ele vai te dar condições e ferramentas para você manter esse fogo. No capítulo 7 ele continua dando instruções genéricas,
e muitas vezes você vai ler, vai parecer até repetitivo, mas são instruções muito específicas, precisava seguir daquela forma, mas no final do capítulo 7 fala uma coisa interessante, que fala sobre a definição e a instituição dentro de cada tipo de sacrifício, alguns tipos de sacrifício, tirando o holocausto, os outros sacrifícios sempre tinham uma porção que era separada para o sacerdócio, né? Então Deus está falando para Arão, para a casa dele, para o sacerdote, que Deus também se preocupava não apenas em receber adoração, não apenas receber sacrifício de sangue para expiar o pecado, mas que no meio daquilo tudo ele também estava separando uma porção, para quê? Para sustentar a família sacerdotal, ok? Então é isso, querido. Quando a gente entrega tudo para Deus, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor ele vai sustentar famílias sacerdotais. Ame ao Senhor, adore a Ele e deseje ser um sacerdote para Deus. Você, sua casa, sua família, que Ele sempre vai preparar e vai separar uma porção para sustentar você e sua casa, ok? E aí, gostou? Se gostou, comenta depois lá no grupo, na próxima semana, ok? Daqui a pouco eu vou trazer novidades e a gente vai fazer a nossa live do Êxodo, ok? A gente não vai deixar para lá, que é muito importante. Deus abençoe vocês. Até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor. E certamente você sabe que amanhã teremos muito mais. Shalom!